E nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, Juliano, furioso, expulsará Basílio de sua sala. E o pilantra, ao sair da perfumaria carioca, encontrará Beatriz na frente da empresa. A moça, ao ver o amigo sendo expulso, ela pergunta: "Mas o que está acontecendo, meu amigo? Por que você foi expulso dessa forma?" Basílio a encara e responde: "Bem, eu vou explicar tudo para você, Beatriz, mas eu acho melhor nós irmos para um outro local." Beatriz, curiosa, chama o amigo para ir até a pensão de Dona Yolanda. E ao chegarem no local, a moça se aproxima de Basílio e pede: "Agora me conte, Basílio, o que é que está acontecendo? Em qual encrenca você se meteu agora?" O rapaz se aproxima e fala: "Calma, Beatriz. Eu não me meti em nenhuma encrenca. Muito pelo contrário. Eu acabei de dar um golpe de mestre nos Alencar." A moça pede que o amigo se explique melhor. E ele responde: "Eu agora também sou um Alencar. Eu me casei com a Maristela Alencar e me tornei o tutor dela." E naquele momento, Clarice entrará na pensão. E ao escutar aquilo, ela pergunta: "Mas como assim? Do que você está falando, Basílio? Você está dizendo que se casou com a Maristela?" O rapaz, ao ver a esposa de Juliano, ele fica calado e Clarice insiste e questiona: "Me diga, Basílio, é verdade isso? Você realmente se casou com a Maristela?" Beatriz, ao ver o amigo receoso, ela fala: "Você pode confiar na Clarice, Basílio. Você pode nos contar o que você fez." Basílio encara as duas e responde: "Bem, é exatamente como você escutou, Clarice. Eu me casei com a Maristela e por isso eu me tornei um Alencar." Clarice, incrédula, pergunta: "Mas como isso aconteceu? A Maristela, ela realmente se casou com você? Eu nunca pensei que ela pudesse fazer uma coisa dessa." Basílio pensa um pouco e explica: "Eu acho que a esse ponto é melhor que eu explique tudo para vocês duas de uma vez." Beatriz concorda e pede para o amigo contar cada detalhe. Basílio se aproxima ainda mais e fala: "Eu descobri que a Maristela estava sendo dopada pelo Juliano e aproveitei que ela estava confusa e a convenci a assinar alguns documentos sem que ela visse o que tinha escrito." Clarice, ao escutar aquilo, comenta: "Eu aposto que esses documentos era o documento de casamento." Basílio confirma e diz: "E como a Maristela não está bem e será afastada da empresa, serei eu, como seu marido, que assumirei a perfumaria carioca no lugar dela." Beatriz não gosta nada do plano de Basílio e fala: "Eu sei que os Alencar não prestam, mas eu não posso ser a favor de uma coisa dessa. Você está enganando as pessoas. Você sabe muito bem que a Maristela nunca teve intenção de se casar com você." Basílio, sem pensar duas vezes, responde: "Será que você não entende, Beatriz, que dessa forma eu vou ter o Juliano e a Maristela nas minhas mãos? Essa é a nossa chance de nos vingar dos dois e deixar os Alencar na miséria." Beatriz, mesmo escutando aquilo, continua sendo contra o plano de Basílio. E Clarice, ao se aproximar da filha e do pilantra, ela avisa: "Bem, normalmente eu seria contra essa loucura, mas nessa situação eu acho que o Basílio tem razão. Esse
é o único modo de vencermos os Alencar. Beatriz estranha a fala de sua mãe e Clarice, ao ouvir a surpresa da filha, ela explica: os Alencar jogaram sujo com a gente, minha filha, por todos esses anos. E se nós realmente quisermos vencer aqueles dois, nós teremos que usar as mesmas cartas que eles. Basílio concorda e Beatriz, mesmo receosa, questiona: mas, afinal de contas, Basílio, o que você pretende com tudo isso? Basílio, sem pensar duas vezes, afirma: amanhã mesmo eu vou voltar naquela fábrica com alguns advogados e vou obrigar que o Juliano saia da minha sala e me reconheça como o novo manda-chuva da empresa. Beatriz, ao escutar aquilo, avisa: mas se você realmente fizer isso, o Juliano só precisará deixar de dar os remédios para Maristela, para que ela se recupere e acabe com teu plano, Basílio, já que se ela estiver bem de saúde, ela conseguirá reaver o controle sobre a sua fortuna e a empresa novamente. O pilantra pensa um pouco e concorda. Já Clarice se aproxima dos dois e garante: eu tenho certeza que essa será a última possibilidade que o Juliano pensará, já que se ele fizer uma coisa dessa, ele terá que enfrentar a fúria da Maristela. Beatriz encara a mãe e fala: mas, mesmo assim, eu aposto que ele prefere enfrentar a Maristela do que ficar nas mãos do Basílio. Clarice diz que a filha tem razão e avisa: acontece que eu já tenho um plano, e se der tudo certo, tanto o Juliano quanto a Maristela ficarão na miséria. E o melhor de tudo é que eles não poderão fazer nada para impedir. Basílio, curioso, pergunta do que se trata. E Clarice responde: eu vou convencer o Juliano a usar uma procuração que ele tem da Maristela para passar tudo o que é dela para o meu nome. Beatriz é estranha e questiona: a senhora está dizendo que o Juliano tem uma procuração dessas nas mãos? Então por que ele não usou essa procuração para roubar toda a fortuna da Maristela de uma só vez? Basílio também fica curioso e presta bastante atenção. E Clarice responde: bem, na verdade, a Maristela conhece muito bem o caráter do filho e sabe do que ele é capaz. Por isso ela colocou algumas limitações nessa procuração que ela deu para ele. Basílio, ao escutar aquilo, encara a mãe de Beatriz e fala: e eu aposto que uma dessas limitações é que o Juliano não possa transferir nada para o próprio nome. Clarice confirma e continua explicando: além disso, tudo que ele transferir da empresa, ele terá que transferir a mesma quantia dele mesmo. Ela fez isso justamente para que o Juliano não esbanjasse o dinheiro dela. Beatriz olha para sua mãe e pergunta: então o Juliano tem o poder de transferir tudo para o nome de outra pessoa, no caso, para o teu nome? Mas se ele fizesse isso, ele não seria o dono de metade de tudo, já que ele é casado com a senhora. Clarice diz que não e explica: acontece que na minha certidão de casamento consta que eu e o Juliano nos casamos com separação totais de bens. Eu acho que foi uma forma da Maristela evitar que eu tivesse direito alguma coisa do Juliano, caso um dia eu recuperasse a memória e quisesse me separar dele. Basílio, ao escutar aquilo, comenta:
A Maristela sempre foi muito malandra, e eu não me admiro que ela tenha feito uma coisa dessa. E Beatriz completa dizendo: só que dessa vez, ela se deu mal, e esse detalhe impedirá que o Juliano tenha algum direito a qualquer coisa que estiver no nome da Clarice. Clarice concorda e avisa: nós só temos um problema nesse plano. Eu ainda não sei como eu vou fazer para convencer o Juliano a transferir tudo para o meu nome. Beatriz fica pensativa e fala: é verdade, o Juliano é muito esperto e ele pode desconfiar de alguma coisa caso a Clarice dê essa ideia para ele. Basílio pensa um pouco e responde: eu acho que já tenho a solução para esse problema e conheço a pessoa perfeita para nos ajudar. Clarice, curiosa, pergunta de quem se trata e Basílio diz: eu estou falando da Zélia. Bem, ela não é muito de confiança, mas quando o assunto é ferrar com os Alencar, eu sei que nós podemos contar com ela. Ainda mais se você oferecer uma fatia da fortuna para ela. Clarice encara o rapaz e avisa: eu não sou louca de confiar na Zélia. Aquela mulher ajudou os Alencar a me enganar por todos esses anos. É claro que ela está do lado do Juliano e da Maristela. Basílio se aproxima de Clarice e responde: na verdade, não é bem assim a história. A Zélia também foi uma vítima nas mãos dos Alencar, e ela só aceitou fingir ser a tua irmã Clarice para se aproximar dos Alencar e se vingar deles. Beatriz, curiosa, questiona: mas, afinal de contas, por que a Zélia quer se vingar dos Alencar? O que foi que eles fizeram contra ela? Basílio contará toda a história da Zélia e de como a família dela sofreu o acidente de carro. E Beatriz, em choque, fala: mas isso é horrível. A família Alencar sempre foram um bando de monstro. Fazer uma coisa dessa apenas para roubar a fórmula de um sabonete. Basílio olha para a amiga e comenta: acontece que não foi qualquer sabonete. Foi o sabonete que transformou a perfumaria carioca no que ela é hoje. Clarice, ao escutar aquilo, avisa: bem, eu com certeza sou completamente contra os métodos da Zélia, mas eu entendo o desejo dela de se vingar dos Alencar, e por isso eu tomei uma decisão. Se ela é a única pessoa capaz de nos ajudar nesse momento, eu estou disposta a me aliar com a Zélia para ferrar com os Alencar. Basílio fica feliz ao escutar aquilo e diz: você não se preocupe, que eu vou ligar para a Zélia e pedir para me encontrar com ela no meu apartamento. Clarice agradece a ajuda de Basílio e o pilantra deixa bem claro: será um prazer ajudar a senhora Dona Clarice, mas eu também gostaria de uma fatia da fortuna dos Alencar. Beatriz fica decepcionada com o amigo e Clarice responde: você não se preocupe, Basílio. Eu não faço questão daquela empresa ou do dinheiro daquela família. Tudo o que eu quero é ver o Juliano e a Maristela sem nada. Quem sabe assim eles param de fazer tantas maldades contra as pessoas. Enquanto isso, Juliano chama a Zélia para conversar com ele e comenta: eu acho que eu não tenho escolha, Zélia. Eu vou ter que parar de dar os medicamentos para minha mãe. Zélia estranha e pergunta o porquê. E Juliano responde: como o porquê? Aquele infeliz do Basílio enganou a minha mãe
e convenceu ela a se casar com ele. Agora é só questão de tempo, até que ele volte aqui com alguns advogados e exija ficar no comando de toda a empresa, já que a mamãe não está bem. Zélia, ao escutar aquilo, avisa: realmente parece que você não tem escolha, Juliano. Mas uma coisa é certa: a dona Maristela ficará furiosa com você e não deixará o que você fez com ela sem uma punição. Juliano pensa um pouco e fala: de qualquer forma, será melhor do que ver essa empresa nas mãos do Basílio. E após falar aquilo, Juliano sai para resolver algumas coisas e deixa a Zélia sozinha. E não muito tempo depois, Basílio se aproximará de Clarice e Beatriz e avisa: eu acabei de falar com a Zélia e marquei de me encontrar com ela daqui a 1 hora. Clarice, sem pensar 2 vezes, avisa que irá junto. E Beatriz diz a mesma coisa também. Basílio, ao escutar aquilo, responde: eu acho que será melhor mesmo que vocês 2 venham comigo. Pelo menos assim, a Zélia saberá que eu não estou mentindo. E após falar aquilo, o pilantra sai, junto de Clarice e Beatriz. E não muito tempo depois, Zélia chegará no apartamento de Basílio. E ao ver Clarice e Beatriz ao lado do rapaz, ela se assusta e pergunta: mas o que está acontecendo aqui? O que a Clarice e a Beatriz estão fazendo aqui também? Clarice toma a palavra e responde: eu só gostaria de falar com a minha querida irmã. Será que eu não posso, Zélia? Ou eu deveria te chamar de Branca? Zélia, ao escutar aquilo, fica furiosa. E ao olhar para o Basílio, ela questiona: então quer dizer que você me traiu? Você contou toda a verdade para Clarice. A mãe de Beatriz encara a falsa irmã e avisa: o Basílio não me contou nada. Fui eu que descobri tudo sozinha. Eu recuperei a minha memória e fui investigar o teu passado, Zélia. E quando eu encontrei a tua cunhada, a Mônica, eu descobri o teu verdadeiro nome e que a Isabel, que apareceu na casa do Juliano, é na verdade a tua sobrinha, a Flora, e que a verdadeira Isabel é a Bia. Zélia fica em choque com tudo aquilo e Basílio se aproxima da loira e fala: e é bom que você saiba também que eu acabei contando toda a história da tua família para Clarice, para convencer a ela que você poderia ser uma aliada no nosso plano de acabar com a família Alencar. Zélia fica ainda mais nervosa e Clarice, ao olhar para a falsa irmã, ela diz: eu sou completamente contra o que você fez, Zélia, mas eu entendo você. E assim como você, eu também quero me vingar dos Alencar. Mas para isso, eu vou precisar da tua ajuda. Zélia fica confusa e pede uma explicação. E Basílio vai direto ao ponto e fala: como você já ficou sabendo, eu arrumei um modo de me casar com a Maristela e me tornei o tutor legal dela, já que no momento ela não está muito bem da cabeça. Só que o problema é que o Juliano com certeza vai suspender os remédios da Maristela e quando ela voltar ao normal, ela vai me tirar do poder novamente. Zélia, ao escutar aquilo, responde: bem, isso é verdade. E inclusive o Juliano já me avisou que irá deixar de dar os remédios para a mãe dele, já que ele prefere enfrentar a fúria dela do que receber ordens de você, Basílio. O rapaz se aproxima ainda mais e avisa: isso já era de se esperar. E por isso a Clarice teve uma ideia.
um plano para acabar definitivamente com os Alencar e deixar o Juliano e a Maristela na miséria. Zélia, curiosa, pergunta do que se trata e Clarice encara a falsa irmã e explica tudo o seu plano em detalhes. Zélia, ao escutar aquilo, responde: mas isso com certeza é genial. E agora que você mencionou, eu me lembro dessa procuração. A Maristela a deu para o Juliano logo depois que ela descobriu que o filho a estava roubando. A Maristela rasgou a procuração velha que dava completo poder para o Juliano e entregou essa procuração para ele no lugar da outra. Basílio, ao perceber que a loira já sabia do que se tratava, ele pergunta: e então, você acha que consegue convencer o Juliano a transferir tudo para Clarice? Zélia, sem pensar duas vezes, afirma: bem, eu não sei, mas eu vou tentar. Em troca, é claro, de uma fatia da empresa. Clarice encara a loira e avisa: você não se preocupe, que eu não tenho intenção de ficar com aquela empresa. Tudo o que eu quero é deixar o Juliano e a Maristela na miséria, para que nenhum dos dois possam fazer mais nada contra mim e a Beatriz. Zélia fica feliz ao escutar aquilo, e Basílio deixa bem claro: a Clarice pode até não fazer questão da empresa, mas eu faço questão da minha parte. Zélia concorda em ajudar e fala: pois eu vou agora mesmo falar com o Juliano e vou convencer ele a passar tudo para o nome da Clarice, e tenho certeza que ele ficará cego pela sua ganância. E após falar aquilo, a loira sai. E Beatriz, preocupada, questiona: mas será que a Zélia irá conseguir convencer o Juliano a passar tudo para o nome da minha mãe, sem levantar nenhuma suspeita? Basílio olha para a amiga e garante: a Zélia sabe ser muito manipuladora quando quer, e eu tenho certeza que o Juliano será assim enganado pela Zélia. Clarice também concorda com o rapaz. E não muito tempo depois, Zélia irá até o escritório de Juliano e, ao ver o empresário em sua mesa, ela se aproxima e fala: sabe, Juliano, eu estava pensando no teu problema e acho que tenho uma ideia de como você pode se livrar do Basílio sem precisar tirar a fera da tua mãe das confusões mentais onde ela está presa. Juliano, ao escutar aquilo, se interessa e pergunta: do que você está falando, Zélia? Que ideia você teve? Me diga de uma vez. A loira se aproximará e diz: bem, eu me lembrei que você ainda tem uma procuração da tua mãe e você pode transferir tudo o que é dela para uma outra pessoa. Juliano a encara e responde: sim, eu tenho essa procuração, mas acontece que essa procuração não me dá o direito de transferir nada para o meu nome e nem para o verdadeiro nome da Clarice, como eu fazia antes. E com certeza eu não vou transferir para você, se era esse o teu plano. Zélia, sem pensar duas vezes, avisa: mas é claro que não. Eu não tinha a intenção de pedir uma coisa dessa. Porém, você pode transferir para a Clarice. Você só precisa explicar à minha querida irmã o golpe que o Basílio tem intenção de dar na Maristela e avisa que precisa transferir tudo para o nome dela, para depois passar tudo novamente para o teu nome, Juliano. Juliano acha aquela ideia sensacional e fala: dessa forma, eu vou me livrar do Basílio e da minha mãe também. E assim, mesmo que a minha mãe pare de tomar os remédios, ela não poderá me tirar da presidência, já que eu vou ser o novo dono de tudo. Zélia confirma e Juliano continua falando: e a Clarice
é a pessoa perfeita para isso. E com certeza, ela não irá se recusar em me ajudar nessa situação. Juliano, animado com a ideia, ele, sem perder tempo, diz que irá para sua casa. E ao chegar na mansão dos Alencar, Clarice já estará esperando o marido. O empresário explicará toda a situação para sua esposa, e Clarice fingirá não saber de nada e se mostrará surpresa. O vilão, sem saber que estava prestes a cair em uma armadilha, ele avisa que tem um plano para evitar o golpe do Basílio, mas que para isso ele irá precisar da ajuda da esposa. Clarice, sem pensar duas vezes, responde: "Mas é claro, Juliano, eu faço qualquer coisa para ajudar você e a tua mãe. Isso que o Basílio fez foi muito errado. Se aproveitar de um momento de fragilidade da Maristela, isso é imperdoável." Juliano então explicará todo o seu plano para Clarice. E a mãe de Beatriz fala: "Você não se preocupe, é só você me dizer quando você pretende fazer tudo isso, que eu assino tudo. E depois, quando você puder, você coloca tudo no teu nome. Pelo menos assim, o Basílio não conseguirá dar o golpe do baú na Maristela. E você, como filho, poderá devolver tudo para ela depois, quando a Maristela conseguir o divórcio." Juliano fica feliz pensando que estava conseguindo enganar a sua esposa e avisa: "Pois amanhã bem cedo eu vou chamar o gerente do banco até o meu escritório. Então você fique pronta, que nós vamos juntas para a empresa amanhã de manhã." Clarice confirma, e no dia seguinte, os dois se preparam para sair. E não muito tempo depois, Juliano e Clarice se reúnem com o gerente do banco, e o empresário explica para o gerente: "Eu preciso transferir para a Clarice tudo o que é da minha mãe. O senhor sabe muito bem que eu tenho uma procuração que me dá esse direito." O gerente encara o empresário e responde: "Bem, isso é verdade. Eu me lembro que a Maristela te deu essa procuração. Mas o senhor também sabe que se o senhor quiser fazer uma operação dessa, terá que transferir o mesmo valor e a mesma quantidade de ações da tua conta. E existe uma boa diferença entre o que o senhor tem e o que a tua mãe possui." Juliano encara o gerente e diz: "Eu sei disso. E é por isso que eu decidi fazer um empréstimo para igualar o que eu tenho com o que a minha mãe possui." O gerente, ao escutar aquilo, fala: "Essa realmente é a única solução. Então o senhor não se preocupe, que eu vou providenciar tudo para o mais rápido possível." Já no outro dia, Clarice, Juliano e o gerente do banco se reúnem para assinar todas as papeladas. E após assinar tudo, o gerente do banco avisa: "Agora, tudo está no nome da Clarice, e nós teremos que esperar pelo menos uma semana para transferir tudo para o teu nome, doutor Juliano." O empresário diz que já sabia daquele detalhe. E uma semana depois, eles se reunirão mais uma vez, e o gerente do banco dará um documento para que os dois assinem, dizendo que se tratava do documento de transferência. Mas após Juliano e Clarice assinarem o documento, o empresário irá comemorar. E Clarice, ao ver a felicidade do marido, ela avisa: "Você tem que aprender a ler as coisas antes de assinar, Juliano." O empresário, emocionado, não tinha lido o documento. E ao escutar aquilo, ele pergunta: "Do que você está falando, Clarice? Como assim? Eu deveria ter lido o documento?"
Clarice se aproxima e explica. 2 dias atrás, eu tive uma conversa com o teu gerente do banco. E depois de prometer uma boa quantia, ele aceitou em me ajudar a trocar os documentos que nós teríamos de assinar hoje. Juliano estranha o comportamento da esposa e questiona. Como assim trocar os documentos? O que foi que, afinal de contas, eu assinei? Clarice explicará que se trata do documento de desquite e ela avisa que a partir daquele momento eles não são mais casados. O vilão fica furioso e grita: Você me deu um golpe? É isso mesmo? Clarice o encara e responde: Agora, tudo é meu, e como nós dois nos casamos com separação totais de bens, você não tem direito a nada. O gerente também lembra ao Juliano que ele fez uma dívida milionária no banco. O vilão e Maristela ficarão sem nada e serão expulsos da mansão Alencar. Clarice cumprirá com a sua palavra e dará metade da empresa para Zélia e Basílio. Os 2 pilantras então resolverão se casar para manter o poder juntos na perfumaria carioca. Agora, deixe uma nota de 0 a 10 para a novela Garota do Momento. E também me contem nos comentários de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixar o teu like para receber todos os dias os novos vídeos da novela Garota do Momento.